Fala pessoal, tudo bom com vocês? Matheus Cardoso trazendo mais um vídeo aqui para o canal do YouTube Leilão de Imóveis com Matheus. E hoje eu vou contar aqui, você já viu aí na chamada que o título é Deu Ruim. Vou trazer para vocês, gente, 3 erros que eu cometi no início das minhas arrematações. Nem como advogado não, tá? Como arrematante. É diferente, gente, você que é advogado vai prestar uma consultoria, né? Você pega um checklist enorme, você tem todo aquele cuidado. E muitas vezes quando você vai arrematar para você, você não tem aquele cuidado todo, não tem aquela precaução toda. Então eu tô aqui para te alertar e para que você aprenda com esses erros que eu tive lá no início e não repita, tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar, eu vou pedir, ó, gente, ajuda muito. Curte o vídeo, comenta, compartilha, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Além disso, me segue, gente, lá no Instagram. Lá no Instagram eu coloco oportunidades de leilão, vários posts informativos, tem reels de emissão na posse, muita coisa na prática, tá bom? Então segue lá, @mcardosoadv, conforme na tela aí. Vamos lá, vamos começar. 3 erros que é o famoso deu ruim. Deu ruim porque depois eu refleti e pensei, cara, por que diabos eu fui fazer isso? Né? Vamos lá. O primeiro de todos foi um erro meu, que na verdade teve um pouco do acaso também, né? Teve um imóvel que eu arrematei e eu não atentei para o fato dele ser um leilão judicial, tá? Mas com o processo físico. Quem é advogado aí sabe do que eu estou falando. O processo antigamente sempre era físico, você tinha lá um processo, né? Um calhamaço de folha que você ia tirar cópia, mantinha as mesmas cópias lá no teu escritório, você ia ao fórum, botava o teu estagiário muitas vezes ao fórum para tirar cópia do processo, né? E as coisas aconteciam no processo, você tinha que ir ao fórum para saber. Petição de juntada, você não tinha acesso à petição de juntada, você tinha que fazer o quê? Você tinha que esperar ir para a conclusão, vinha a decisão do juiz, aí você tinha acesso aos autos para poder ver a petição, né? Muitas vezes o serventuário fazia o quê? Tirava aquela petição e te dava acesso ao processo. Então olha que curioso, né? Advogado mais novo aí que não sabe o que é isso, gente, era um inferno, tá? Mas vamos lá. Teve pandemia, né? Teve aí novo Código de Processo Civil, né? Antes da pandemia, e muita coisa mudou, instituindo aí o processo eletrônico. Gente, o processo eletrônico veio para facilitar a vida do advogado e das partes também, principalmente do arrematante. Com o processo eletrônico hoje, a gente consegue ter acesso aos documentos do processo, por exemplo. Se alguém juntou uma petição, por exemplo, de parcelamento, né, 1 hora antes do leilão, a gente consegue acessar o sistema do tribunal e ver qual o valor daquele lance parcelado. Consegue, gente. Você consegue ter acesso às petições juntadas e, de repente, fazer a sua ali para falar, olha, essa petição aí não é bem isso não, tá? É isso. Depois vai tudo para a conclusão. Então, pessoal, facilitou muito a vida do advogado. A gente do escritório hoje consegue fazer uma análise para uma assessoria em leilão, pegando todos os documentos na internet, certidão fiscal e enfitêutica, matrícula do imóvel nos autos do processo, né? A gente vai lá, o leiloeiro junta. Então isso é bem legal, isso é bem interessante, né? É realmente muito bom. E qual é o grande pulo do gato aí, né? Qual é a grande facilidade para quem está arrematando imóvel em leilão? É justamente o que? A agilidade, tá bom? Então vamos lá, se eu preciso ter acesso aos autos, juntar uma petição, o meio eletrônico é muito mais rápido. E para você arrematante, você advogado que está prestando consultoria para um arrematante, que quer que aquele arrematante entre rápido, saia rápido do processo, faça o seu lucro, imóvel girar, dinheiro entrar, nada melhor, né, do que um processo eletrônico. E o meu grande erro foi o quê? Não atentar para isso e arrematar o imóvel nos autos de um processo físico. Aí, por exemplo, expede um documento errado, teve um caso desse. O mandado de emissão na posse com a matrícula equivocada. Como que eu descobri isso? Quando o mandado já estava na mão lá do oficial de justiça. Aí ele teve que devolver para poder retificar, tá? Então vejam bem, como é que o processo físico pode atrasar o seu lado, tá bom? Ah, Matheus, mas hoje em dia é tudo processo eletrônico. Nem todos, tá? Então fique atento a isso. Se o processo for físico, olha, uma baita arrematação. Não estou falando para você não arrematar, mas só para ter cuidado e colocar no seu cronograma aí, que vai demorar mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Qual o segundo erro que eu cometi, eu, Matheus mesmo, com o imóvel? Teve um imóvel que eu arrematei e
na época a Selic muito alta, os juros muito altos, estava difícil de vender imóvel. Só que tinha uma inquilina que pagava bem, pagava em dia lá no imóvel. E ela chegou para mim e falou assim, Matheus, olha só, você me dá um prazo para eu sair do imóvel e tal, mas se você quiser, eu posso ficar no imóvel aqui, tranquilo. E na ocasião eu pensei, eu quero vender esse imóvel rápido. Meu raciocínio até que não foi errado, tá? É claro que engenheiro de obra pronta é muito fácil, né? Então hoje eu vou me criticar porque eu poderia ter mantido aquela locatária no imóvel. Mas por quê? Vamos lá. Foi um imóvel, gente, que demorou para a venda acontecer. Geralmente eu tenho por praxe vender ali com 2 ou 3 meses de anúncio, já vendo o imóvel, para fazer o dinheiro girar logo, né? Às vezes eu reduzo o valor um pouquinho ali, fica irresistível, alguém vai lá e compra. Mas nesse caso eu cheguei um pouquinho na minha margem, os juros muito altos, as pessoas não estavam conseguindo comprar o imóvel. Por quê? Não era um imóvel de classe alta, média alta, era um imóvel de classe média baixa. E para classe média baixa, gente, os juros altos, eles são um pouco severos. Por quê? Porque a parcela do financiamento corresponde a um percentual muito grande da renda da pessoa. Então imagine você que para comprar esse imóvel, a pessoa entrasse num financiamento para pagar R$ 2.500, por exemplo, né? Com mais o condomínio, com mais o IPTU, aí tem um filho, de repente, matrícula, creche e tudo mais. Se você ganha 4 a 5 mil reais, você não consegue. Pesa muito no seu orçamento aquele financiamento. Então, gente, o imóvel demorou. Enquanto esse imóvel demora, você bem sabe que a partir da arrematação, você, arrematante, arca com despesas de condomínio, de IPTU, se tem laudêmio, taxa de incêndio, por exemplo, né? É baratinha, mas está lá também na sua planilha, vai comendo ali o seu lucro. Só que nesse meu caso, o condomínio não era um pouquinho severo, tá? Então, mantendo aquela locatária, além de ter o valor da locação, que girava em torno de R$ 1.500 a R$ 1.800 mais ou menos, para um imóvel avaliado em R$ 300 mil. Não é o melhor dos aluguéis, mas eu ia estar deixando de pagar ali 720 de condomínio, mais 690 anual do IPTU e mais cento e pouquinho da taxa de incêndio. Agora, qual é o ponto ruim de você manter um locatário? O ruim de você manter um locatário são 2 pontos. Você quer fazer uma obra no imóvel e com o locatário lá você não pode fazer uma obra geral com ele morando lá. Você tem que arrumar um lugar para o locatário ir. A obra vai durar 2 semanas, vai pagar um hotel para a pessoa, tentar um aluguel de algum imóvel vazio ali para a pessoa, tem que dar um jeito. Abona o aluguel ali de 2 meses, mas vai fazer uma obra de 2 semanas, tem que negociar, tá? E outra, gente, que aí eu acho que é o pior dos problemas, as visitas ao imóvel têm que ser informadas previamente ao locatário. Então se eu tenho lá uma visita com o imóvel vazio, no domingo eu vou lá mostrar. Mas com o locatário lá eu já não vou. Então o locatário fala, Matheus, eu vou sair às 5 da tarde. Eu marco uma visita às 4, a pessoa atrasa para as 5, eu já não vou mais mostrar aquele imóvel. Tá entendendo? É muito mais difícil vender um imóvel com o locatário. Pode dar um problema, o locatário pode dar uma de doido e falar, não vou mais sair do imóvel, não vou sair do imóvel, quero ficar aqui. E aí você espanta o comprador, tá bom? Então esse foi o meu segundo erro. Vamos lá, vamos para o terceiro e último erro. Eu já vou pedir, gente, se esse vídeo está interessante para você por enquanto, se você está gostando do conteúdo do canal, se inscreve. Muita gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas assistem os vídeos e não estão inscritas no canal, tá bom? Curte, compartilha, comenta, tá com dúvida, gente? Crítica, comentário, sugestão, joga nos comentários aí, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, qual foi o terceiro erro? O terceiro erro, gente, é grave. É grave e eu cometi em duas oportunidades. Eu vou ser mais criterioso agora, em 2 oportunidades. Eu não respeitei o meu limite máximo de lance na minha planilha. Mas vamos lá. Quantos limites máximos você coloca, Matheus? Eu coloco 2 ou 3, tá? O primeiro é um limite com lucro ali na faixa de 40%. O segundo é um limite com lucro na faixa de 30%. Líquido, tá, gente? Líquido. E o último, eu coloco ali na faixa de 20%. Eu falo para mim, olha, eu preciso de pelo menos 20% líquido. E uma operação de 1 ano. Às vezes eu consigo em 6 meses, 7, 8, 9, tá bom? Só que um caso específico, eu subi em 18 mil o valor do meu limite máximo. E eu pensei o seguinte, olha, isso aqui vai ser uma arrematação rápida, eu consigo absorver daqui, dali, faço uma obra menor e tal, eu quase consegui reduzir
esses 18 mil aí, mas eu não consegui. Matheus, você teve prejuízo? Não, pelo contrário. Acho que nesse imóvel eu tive 19,5% de lucro, mais ou menos. Foi por aí, líquido, né? Daria para eu ter 25, 26. Mas, por outro lado, você vai me falar, Matheus, mas se você também não vai naquele valor, você não teria arrematado o imóvel. É verdade, é verdade. Não teria arrematado. Mas eu poderia ter ido para outro. A gente não pode ter pressa. Gente, nesse ramo dos leilões não pode ter pressa. Você que vai arrematar, que está prestando a consultoria para um arrematante, não dá para falar, olha, tem que ser esse, tem que ser... A menos a pessoa que quer morar. O pessoal da moradia é diferente, é um nicho específico. Eu quero morar naquele condomínio específico. Então você vai um pouco adiante, né? Nesse meu caso, qual foi o problema? Não foi o impacto no meu lucro, foi o impacto na minha venda. Eu gosto de entrar, gente, com preço competitivo mesmo para vender. Então imagina você que eu arremato lá um imóvel de 1 milhão por 500, 600 mil, vai. Se eu arrematar por 800, bicho, eu tenho que vender de 1 milhão para cima. Se eu arrematar por 600, 550, 540, eu consigo pegar aquele imóvel que vale 1 milhão, 1 milhão e 100 talvez, tacar para 850 mil. Eu vou estar concorrendo no mesmo prédio com quem está pedindo 1 milhão, 1 milhão e 50, às vezes até mais. 880, 900 mil que seja, eu vendo muito mais rápido. Então é assim que eu gosto de entrar em leilão para revenda. Ah, mas Matheus, mas você está aumentando muito pouco o valor do lance. Sim, é verdade. Por isso que demora um pouco mais. Por isso que o garimpo tem que ser mais assertivo. Por isso que você tem que ter paciência, não adianta, tá? Mercado de ações, renda variável, leilão de imóveis, tem que ter paciência. Saber a hora de entrar, saber a hora de sair, tá bom? Gente, esses foram os meus 3 erros, o chamado deu ruim, tá? Deu ruim, mas depois deu bom também, não tive prejuízo, nunca tive um prejuízo no imóvel de leilão. E eu aconselho que você tenha muita atenção a esses erros e não cometa igual a mim, que foi afoito, apressado, desatento, qualquer adjetivo que você queira utilizar aí pra mim, tá bom, gente? Aquele abraço, agradeço muito a vocês, curte, comenta, compartilha e segue lá, hein, gente, Instagram, @mcardosoadv. Até a próxima!